Suco de laranja natural tem vitamina C e não engorda. Manga, mel, pão integral, certo? Errado. Tem muitos alimentos que a gente come e às vezes em grande quantidade, achando que não vai mudar nada nosso peso. Mas que na verdade a realidade é bem diferente. Para livrar a gente dessas armadilhas, convidamos a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. E tem uma série de alimentos que a gente se auto-engana, né? Bastante. Não é só o chocolatinho, não. A gente fala até pequenininho, que é para diminuir o peso. Sim. Aqui, né? Evelyn, as pessoas, claro, podem pesquisar, mas é importante dizer que as frutas, por exemplo, tem as que têm mais calorias, mas que é importante também comer essas frutas, né? Com certeza. As frutas sempre são bem-vindas numa alimentação saudável, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Entre a fome e a saciedade, ela é importante. Então, tudo que está além da saciedade está vindo em excesso para o meu corpo, independente do que seja. E se está vindo em excesso, o corpo tende a acumular mais gordurinhas, independente se é de fruta ou se é de um chocolate. Aliás, é isso que a nutrição comportamental fala, né? Que nada é proibido desde que se coma da forma correta. Exato. O nosso foco é sempre ter essa conexão do paciente com o corpo dele, né? Dele entender aonde está o limite dele de saciedade. E se ele respeitar isso, consequentemente ele não vai ganhar peso. E aquilo que está em excesso, o metabolismo tende a eliminar. Mas a gente tem que trabalhar essa saciedade. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente vê muita gente falando assim, não, eu não tomo mais refrigerante, mas agora eu tomo água com gás. Eu gostei da água com gás, viciei na água com gás e tomo o dia inteiro água com gás. Só que esquece que a água com gás tem sódio, né? Isso, ela tem uma quantidade maior de sódio, então ela pode reter um pouco mais de líquido, né? A água com gás é legal para substituir. Por exemplo, então, em vez de eu tomar refrigerante, eu vou tomar água com gás em um evento, em um almoço. Mas para substituir a água não é interessante. Nada substitui a nossa água. Então não dá para ficar tomando um monte de água com gás o dia inteiro, né? Não, não dá. Claro que a gente está falando de equilíbrio, não é proibido tomar água com gás durante o dia, né? Ela é bem-vinda, né, para ser um substituto de um refrigerante, de um suco. Ela também é refrescante, é gostosa, dá para colocar o limão, tem muita gente que gosta, né, de gelo com limão. Mas é importante a gente entender que ela não substitui a água. Por ela ter uma quantidade maior de sódio, ela pode desequilibrar o nosso corpo. Em vez de hidratar, começar a desidratar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Além de crianças, não é legal consumir. Quem tem refluxo ou gastrite também não é interessante, porque ela causa um estufamento maior no estômago. Então, tem que ter uma consciência também. E a pessoa acaba ficando mais inchada, né? Com certeza. Por causa do sódio também. Com certeza. Agora, o mel é um outro produto que o pessoal fala, não, eu ponho mel, adoço com mel, aí não tem problema. E aí? Ele também tem as calorias dele, né? Também é um alimento legal, que tem vários nutrientes, melhora muito a imunidade. Mas a gente tem que ponderar, né? Até quanto eu quero. Será que realmente eu preciso pôr mel aqui? Será que não vale a pena eu consumir talvez sem o mel e sentir realmente o sabor daquele alimento, né? Deixar para momentos específicos. Existe uma quantidade de mel, por exemplo, que não traria problema? Uma média, né? Mais ou menos uma colher, por exemplo, de sobremesa seria uma quantidade legal. E daí poderia tomar uma colher por dia, não teria problema. E aí, inclusive, é legal para a imunidade, né? Ainda mais nessa fase que a gente está passando, o mel é interessante. Não pode pegar o mel e passar em tudo. Exatamente. E escolher, de repente, né? Eu vou comer só o mel, alguma coisa com o mel, né? Isso. Tem a questão do iogurte, né, que a gente fala sobre o iogurte mais natural. Se adoçar ele com mel fica gostoso, então é uma opção legal. Às vezes algumas frutas que você não tem tanto costume de consumir, mas se colocar um pouquinho de mel você come, também não tem problema, né? É a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Não é porque é saudável que está liberado, né? Igual a gente fala, tudo é permitido, mas é preciso a gente ter consciência para saber os nossos limites. Agora, Evelyn, entre as frutas, por exemplo, ele citou a manga, né, que é uma fruta calórica e que eu amo de paixão. A Jade, que trabalha com a gente, também ama a manga, mas também consumida em excesso. Ela tem frutose, o que ela tem? Isso, todas as frutas têm, né? A frutose, que é o carboidrato ali da fruta. Então, mas além disso, ela também tem as fibras, né? Tem as vitaminas, então é legal de estar consumindo. A gente fala para consumir umas 3 frutas por dia, mais ou menos.
Fruta seria uma porção, né? Uma fruta tipo uma banana, uma pera, uma maçã. E frutas maiores como a manga, o melão, a melancia, a gente fala em torno de uma xícara de chá dessa fruta picada, que daí seria uma porção também. Então não consumir a manga inteira, mas consumir uma porçãozinha de manga picada. Essas mangas maiores, de repente, dá para comer metade num dia, Isso. metade no outro. Exatamente. E variar. Quanto mais a gente variar nas frutas, mais nutrientes diversificados a gente tem para o nosso corpo. Isso que acontece muitas vezes, né? A gente gosta muito de uma fruta, sei lá, ou de algumas frutas, a gente compra sempre aquelas frutas, né? Exato. Só come 3 bananas no dia. Não tem problema. Mas aí não varia tanto os nutrientes, né? Então é interessante variar. Mas a banana também é importante não comer muito, né? Nada. Nada, Mas é que eu tô falando que eles falam, é só uma banana, né? Sempre comer. A questão da mastigação ajuda muito na saciedade, né? E da presença. A gente fala muito isso na abordagem comportamental. O comer presente. Porque se a gente come fazendo outra coisa, prestando atenção em outra coisa, a gente não se sacia. Daí uma banana que poderia nos trazer saciedade, às vezes a gente engoliu ela sem perceber, né? Nem sentiu a banana. Nem sentiu. E as massas integrais? Qual que é a diferença da farinha branca para a farinha integral? Em relação a calorias, não tem muita diferença, né? A diferença ali é que as massas integrais vão trazer mais saciedade, por ter mais fibras. Come-se, em princípio, menos, então. Isso, você vai se saciar com uma quantidade menor. Agora, o ideal mesmo é sentir esse ponto da saciedade, né? Como é que faz para sentir isso? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. A saciedade é uma voz bem baixinha, que vem aqui na nossa cabeça e fala, ó, a gente está satisfeito. Mas se a gente estiver assistindo TV, pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, a gente não escuta ela. E aí a gente come até ficar cheio, até não caber mais. E aí a gente ultrapassou esse limite. Então a presença é importante, a mastigação, o sentir o gostinho da boca, né? Na boca é importante para a gente sentir a saciedade. A hora que a gente encontra isso é maravilhoso. Sucesso. Você costuma falar do pratinho de borboleta, né? Isso. É começar a colocar pouquinha coisa, depois se quiser mais, pega mais, é isso? Isso, eu acabo usando muito a borboleta, né, dos meus atendimentos. Eu sempre falo para as meninas, metade do prato reservar para as hortaliças. Então, salada, legumes, né, tudo ali nessa parte. A outra metade dividir em 2, onde vai ficar 1/4 de proteínas, né, as carnes, os ovos, e 1/4 dos carboidratos que ela escolher no dia. Arroz e feijão, ou a mandioca, a batata, o macarrão. E pegar uma quantidade pequena. Comer com presença, respeitando a saciedade. Se precisar, repete. Que a gente tem muito essa tendência de encher o prato. E daí fica com dó de jogar fora, né? Exato. E daí a gente tem esses pensamentos, né? Ah, mas eu vou jogar fora, só mais esse pouquinho. Que dó jogar comida fora, A gente né? tem muito isso. Então, pegue uma quantidade menor e se você precisar, você pode repetir. Já colocar isso como uma disciplinazinha, né? Isso. É assim que a gente começa mudando os comportamentos, né? E aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Tá certo. Muito obrigada. Eu que mais uma agradeço, vez, viu? Elaine.